Olá, meu querido, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Neste vídeo de hoje nós vamos tratar da lição de número 8 de 1ª a 2ª Coríntios, que fala do tema da ressurreição de Cristo. Uma doutrina essencial para a fé cristã e que a nossa fé de nada valeria se não fosse a ressurreição de Cristo Jesus. É essencial e o conteúdo dessa lição é maravilhoso. Então eu peço que você fique comigo aqui até o final, porque eu vou trazer o estudo dessa lição e vou trazer aplicações para a nossa vida que com certeza vai impactar a forma como você vive aqui no mundo. Antes disso, eu vou querer convidar o Espírito Santo através de uma oração para que ele venha nos iluminar e nos ajudar neste momento de estudo da lição da Escola Sabatina. Me acompanhe. Pai querido, Pai amado, te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque o Senhor enviou a Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. E assim nós podemos ter a certeza da salvação. Que o Senhor nos ilumine nesse momento de recapitulação, de estudo da lição da Escola Sabatina e que nós possamos, Pai, aplicar aquilo que será estudado na nossa vida. Fique conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, né? Por você já estar aqui. E eu peço, meu querido, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva. Eu quero, né, que esse canal, eu tenho uma meta muito grande de atingir aqui cerca de 1000 inscritos, porque é um marco muito grande no YouTube. Se eu atingir 1000 inscritos, esse meu canal, assim como se eu atingir também algumas outras especificidades, esse meu canal, ele vai receber, né, aí pagamentos através do YouTube. Então, você se inscrevendo é a melhor forma de você me ajudar. E você também assistindo esse vídeo até o finalzinho também é uma forma de você contribuir para que isso aconteça, né, na minha vida. Então, vamos lá. A lição dessa semana, ela traz a respeito da ressurreição de Cristo. E Paulo está argumentando ali da importância que a ressurreição ela tinha para o contexto ali dos Coríntios e também para o contexto geral da vida cristã. Aí a gente pode aqui fazer algumas perguntas, né? O primeiro ponto que a gente observa é o seguinte: nós estamos falando de uma igreja cristã. Corinto é uma igreja cristã. E hoje nós cristãos, nós entendemos a doutrina da ressurreição de Cristo como algo basilar, como algo fundamental. Imagina se hoje aparece uma pessoa na nossa igreja dizendo que Cristo não ressuscitou. A gente ficaria abismado. A gente diria que aquela pessoa não poderia pregar na nossa igreja, porque é algo absurdo dizer que Cristo não ressuscitou. Isso é absurdo para nós que estamos aí, vamos dizer assim, há 2000 anos desde que Cristo ressuscitou. Na época de Paulo, era muito mais próximo da ressurreição de Cristo. Tinha cerca ali, talvez, de 20 anos que Cristo tinha ressuscitado, quando Paulo estava lidando com esses problemas aqui na igreja de Corinto. Então a ressurreição de Cristo era um evento daquela época, né? Muitas pessoas que estavam ali na igreja, muitas pessoas que eram da época de Paulo, tinham ouvido as notícias de que Cristo havia ressuscitado, muito provavelmente, né? E aí a gente se pergunta, como é que pode? Essa aqui é uma pergunta que a gente já começa aqui na lição fazendo essa pergunta, né? Como é que pode uma igreja não estar crendo na ressurreição de Cristo, né? E a explicação, gente, é que é o seguinte: a igreja de Corinto estava muito problemática, né? E quando a gente analisa, os problemas que estavam entrando na igreja de Corinto eram problemas que vinham de fora. Era a influência da cultura exterior influenciando o interior da igreja, né? E a igreja de Corinto, ela estava localizada em uma cultura grega. E os gregos, eles acreditavam em um tipo diferente de como a morte funciona, vamos colocar assim, né? Os gregos, eles acreditavam no que é chamado de dualismo, onde havia uma separação entre o corpo, né? O corpo e, entre aspas, a alma, né? Por quê? Porque, entre aspas, porque nós, adventistas, nós cremos que não existe essa questão dessa imortalidade, né, da alma e tudo mais. Na realidade, a gente cremos em uma mortalidade condicional que só vai existir para aqueles que vão estar na eternidade e tudo mais, mas a gente não acredita, né, na mortalidade onde os ímpios vão ficar perecendo e tudo mais durante toda a eternidade. A gente não crê nesse tipo. Então a gente crê que, inclusive nossa crença de alma, né, a gente crê que alma é o ser humano vivo, né? É o fôlego de vida no ser humano, no corpo humano, que nos torna vivos. Isso nos tornamos uma alma vivente, nós nos tornamos um ser vivente. Isso aí está na Bíblia desde o livro de Gênesis, né? Mas os gregos, eles criam diferente. O que é que os gregos, eles criam? Que quando o corpo morria, né, algo saía do corpo, que eles chamavam de alma, né?
E essa alma, ela ia para um outro local, né? O local onde estavam as almas. E pense o seguinte, se o corpo morre e a alma já vai para algum local, a ressurreição é desnecessária. Porque qual seria o sentido dessa alma voltar para o corpo, né? Não faria sentido nenhum. E aí, entenda, gente, o povo de Corinto, eles não criam, né, por exemplo, que não existia vida após a morte, não era esse ponto, eles não criam na ressurreição, eles não criam que após morrer, a gente perdia o fôlego de vida e quando a gente fosse ressuscitado, esse fôlego voltava. O que é que eles estavam? O que é que fora eles acreditavam isso estava entrando dentro da igreja? Eles estavam começando a distorcer essas coisas. O que eles criam, né, que, por exemplo, saía do corpo, não era o espírito de vida, mas era uma alma que iria ficar como se fosse uma alma consciente, vagando por aí, em algum canto, né, que a pessoa ela ia passar, vamos dizer, desse plano para outro, e esse corpo não teria nenhuma necessidade de ser ressuscitado. E Paulo vai contra-argumentar com isso. Por quê? Porque o ponto central de Paulo aqui é o seguinte, gente, se vocês de fato creem nisso, vocês não vão ter problemas só com a questão se a alma é mortal e tudo mais. Vocês vão ter problemas diretamente com o ministério de Cristo. E aí é o mais terrível de todos. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é essencial para a nossa salvação. E se os mortos, eles não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E aí, isso prejudica toda a nossa vida. Então esse aqui é o ponto central. O ponto central que está ocorrendo aqui dentro da igreja era más crenças deturpadas, né, crenças da filosofia grega, que estavam entrando dentro da igreja, estavam pervertendo a forma como as pessoas entendiam, inclusive as doutrinas, e isso tinha um impacto direto na forma como a gente ia se relacionar com o evangelho. Então Paulo chega ali e ele chama a atenção daqueles irmãos, né? E aí, aqui em 1 Coríntios, algo interessante acontece desde o início, que é o seguinte, ó, irmãos, quero lembrar-lhes, 1 Coríntios capítulo 1, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Irmãos, uma coisa importante aqui é que Paulo, ele estava preocupado com a doutrina. Ele estava preocupado com a doutrina. Mas por que Paulo estava preocupado com a doutrina? Porque Paulo entendia que a compreensão deles tinha uma relação direta com a salvação deles. Paulo queria que aquela igreja fosse salva. Paulo queria que aquela igreja fosse salva. E se aquela igreja não entendesse o ministério de Cristo, a salvação deles poderia estar em risco, né? Porque, bom, eles iam acabar o ponto, eles poderiam chegar ao ponto de perder a fé no próprio Cristo. E aí, meu amigo, se você não tem fé em Cristo, se você não tem fé no Salvador, já era. Já era. A nossa salvação, ela vem de Cristo. Se a gente começa a deturpar o ministério de Cristo, já era para a nossa vida, já era para a nossa salvação. Então, Paulo ele está olhando aqui e dizendo o seguinte, olha, o evangelho que foi pregado para vocês, a forma como foi pregado, e anteriormente, pelo que a gente entende na forma como Paulo estava falando, é que a ressurreição foi pregada e tudo mais, que aquela igreja entendia da ressurreição, mas passou a não entender mais corretamente. E aí Paulo dizia, olha, se vocês começarem a deturpar o ministério de Cristo, incluindo a ressurreição, a salvação de vocês vai estar em risco. Gente, o que é que isso nos traz atenção? Isso nos chama a atenção para o seguinte ponto, de que a nossa vida, a nossa crença, ela tem que estar baseado naquilo que o Evangelho traz, né? A nossa vida tem que estar baseado no ministério de Cristo, naquilo que Cristo fez para nós. Quando a gente permite com que outras filosofias, com que outras ideias, né, com que outras coisas comecem a deturpar a imagem verdadeira do Cristo bíblico, do que ele fez, a nossa vida corre muito perigo. E isso não acontecia somente na igreja de Corinto, isso acontecia em outros locais, que outros apóstolos, até pais da igreja, depois que os apóstolos morreram, eles combatiam, porque, gente, quando o ministério de Cristo, ele é ferido, e a gente passa a deturpar o evangelho, o ministério de Cristo, a mensagem de salvação que veio através de Cristo, a nossa salvação corre perigo. Então, Paulo ele chama a atenção de volta à igreja para o seguinte, gente, relembre-se do evangelho que foi pregado para vocês. Não permitam com que ideias estranhas pervertam o verdadeiro evangelho. E nós hoje, como cristãos, precisamos estar firmes no assim, diz o Senhor. A
A palavra tem que ser o nosso fundamento. E é na palavra que Paulo ele vai levar de volta os irmãos para que eles possam realmente ter a base na crença da ressurreição. Aqui no versos 3 e 4, Paulo diz assim, ó: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi aquilo que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras, né? Paulo, quando ele faz referência aqui às Escrituras, Paulo ele pode tanto estar se referindo a passagens específicas do Antigo Testamento, que fazia menção, né, ao ministério de Jesus, ao que Cristo faria, né, enfim, a todo o ministério profético de Jesus, como Paulo poderia simplesmente estar falando de toda a Bíblia do Antigo Testamento como um todo. Independentemente do que Paulo estava falando, né, o que é que a gente extrai daqui, irmãos? Que quando Paulo ele vai exortar a igreja, Paulo ele diz assim, gente, voltem-se para as Escrituras, porque as Escrituras já anunciaram para vocês quem era Cristo, que Cristo deveria morrer, que Cristo deveria ser ressuscitado, e se vocês passam a não crer nisso, vocês estão indo contra as Escrituras. Isso nos traz, irmãos, uma lição muito importante, que foi praticamente o que eu disse aqui anteriormente, de que a nossa vida tem que estar baseada nas Escrituras, de que nós temos que estudar as Escrituras, nós precisamos, nos alimentar do texto bíblico e fazer com que o texto bíblico ele seja o nosso fundamento. Irmãos, qualquer ideia que venha para nós, que ela não tem um sólido fundamento da Bíblia, do assim diz o Senhor, tem que ser considerado uma ideia estranha. Ah, mas fulano disse isso. Ah, mas o pregador falou isso. Ah, mas o pastor falou aquilo. Gente, se você compara aquilo ali com as Escrituras e não tem base, não tem firmeza na Bíblia, não faz sentido. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Pessoas com outras ideias chegavam na igreja, pregavam para aquela igreja e aquele povo, né, a gente lembra lá dos problemas que estavam acontecendo, das divisões e tudo mais, de uma pessoa querendo seguir líder e tudo mais. Gente, as pessoas estavam começando a seguir homens, estavam querendo seguir a palavra. Então Paulo, ele nos alerta, gente, a gente tem que seguir a palavra. A gente tem que seguir a palavra. Lá no livro de Atos, no capítulo 17, a gente percebe um grupo de pessoas chamada bereanos, que quando Paulo pregava, o que é que os bereanos faziam? Os bereanos, eles iam nas Escrituras para comparar se aquilo que estava sendo dito nas Escrituras era de fato compatível com o que Paulo estava pregando. Irmãos, nós temos que ter o mesmo exemplo. Nós temos que fazer das Escrituras Sagradas o nosso fundamento. E era para isso que Paulo estava direcionando. Paulo estava direcionando a atenção das pessoas para dizer o seguinte, gente, o ministério de Cristo, ele tem fundamento, porque as Escrituras profetizaram sobre isso. E se está na palavra, a gente tem que crer que é verdade. Gente, a nossa visão de mundo, ela tem que ser baseada pela palavra. Tem que ser baseada pela palavra. E aqui no canal, eu estou trazendo outros vídeos que falam de como a gente estudar as Escrituras, de como a gente fixar as Escrituras na nossa mente. Vou deixar uma playlist aqui para você clicar depois, posteriormente, né? Não sai agora do vídeo, vá depois, para que você aprenda a estudar a palavra com mais firmeza. Por quê? Porque eu entendo, irmãos, eu entendo, né? Deus tem falado muito isso comigo, de que nós, como cristãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus com profundidade. A gente estuda a palavra, a gente não cai em erros, em heresias, em falsas doutrinas, como a gente vê os nossos irmãos da igreja de Corinto caindo. E Paulo estava alertando, voltem-se para a palavra. E aí, Paulo ele traz um outro argumento. O primeiro argumento de Paulo é o seguinte: as Escrituras elas profetizaram de Cristo. As Escrituras falaram que Cristo iria ressuscitar, iria morrer e ressuscitar, e de fato isso aconteceu. Mas Paulo ele traz um outro argumento. Paulo ele fala que ainda na época deles, outras pessoas que haviam estado ali, né, viam Cristo ressuscitado. Paulo descreve isso a partir do verso 5, ele diz assim, ó: apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Paulo usou dois argumentos. O argumento da Bíblia, de que a Bíblia já profetizava sobre isso, e que Paulo também falou que testemunhas oculares haviam visto Cristo ressuscitado. Então Paulo chama a atenção
para a igreja de Corinto que a ressurreição de Cristo era uma realidade. A profecia havia se cumprido e haviam pessoas que haviam visto a ressurreição de Cristo, né? Pessoas viram Cristo ressuscitado. Então, a igreja aqui, quando ela queria negar a ressurreição, a igreja estaria negando a própria realidade, né? E aí, Paulo chama a atenção, gente, vamos aqui, né, ter atenção de que de fato Cristo ressuscitou. Irmãos, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. A palavra de Deus nos diz que lá no Antigo Testamento, Cristo foi prometido, Cristo foi anunciado, e a própria palavra de Deus, ela confirma no Novo Testamento que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou. E qual é a importância disso, irmãos? Qual é a importância? Porque Paulo, ele se preocupou tanto com isso. Como eu já falei, isso tinha a ver com a salvação, né? Mas quais são as implicações que isso traz, né? Quais são as particularidades que essa falsa crença, que essa rejeição da ressurreição traria e que poderia prejudicar a nossa vida como um todo. Paulo traz isso em diversos pontos. Paulo ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 13, né, eu vou citar aqui os pontos, né, que é o seguinte. Paulo ele entendia que se a ressurreição dos mortos ela não era uma realidade, a gente teria um primeiro problema. Se a ressurreição dos mortos não é a realidade, Cristo não ressuscitou. Eis um problema. Porque se Cristo não ressuscitou, a gente teria vários problemas. As escrituras estariam mentindo, porque as escrituras afirmavam que Cristo ia ressuscitar. Então, se Cristo não ressuscitou, as escrituras estavam mentindo. Se Cristo não ressuscitou, o próprio Cristo era mentiroso, porque Cristo dizia que iria ressuscitar. E se as escrituras são mentirosas e se Cristo é mentiroso, a gente perde todo o fundamento para a nossa vida. A gente perde todo o fundamento. E aí Paulo vai discorrer isso da seguinte maneira. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Inútil aqui, né? A lição ela traz que a palavra grega aqui, ela significa algo vazio, algo sem sentido, algo sem propósito, né? A palavra seria kenos, é uma palavra que realmente assim significa algo vazio, sabe? É inútil, não tem propósito, perdeu o sentido do porquê aquilo existia. É como se, por exemplo, sabe, eu pego um veículo, eu pego um carro, né? E eu, sei lá, eu tiro o motor do carro, eu tiro as rodas do carro, o carro se torna inútil, ele perdeu o propósito dele, sabe? É vão, não tem sentido a existência daquele objeto se ele não serve para o propósito a qual ele foi concebido. Então Paulo está dizendo o seguinte, se Cristo ele não ressuscitou, a nossa fé perde o sentido. Por que a gente vai crer em Cristo se toda a eficácia do evangelho não existe? Aí Paulo é a argumentação de Paulo, né? E aí ele continua dizendo, mais que isso, seremos consideradas falsas testemunhas de Deus, pois contra eles testemunharemos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, o verso 17 agora, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E aí, meu amigo, é o ponto que Paulo estava trazendo a questão da salvação. Se Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, o que é que acontece? Nós não temos liberdade dos nossos pecados, por quê? Porque a morte de Cristo consagrou a vitória de Cristo sobre o pecado. A morte de Cristo mostrou que Cristo tem mais poder do que o pecado. Que não só tem poder no sentido de vencer legalmente, mas tem poder no sentido de nos transformar e de nos libertar da escravidão do pecado. Agora, se Cristo ele não ressuscitou, bom, do que adianta a nossa fé? A gente ainda vai estar perdido nos nossos pecados. Se Cristo ele não ressuscitou, a gente não tem esperança nenhuma. Se Cristo não ressuscitou, a gente não tem por que orar pedindo libertação do pecado. Se Cristo não ressuscitou, a gente não tem por que orar pedindo para que Deus nos liberte de alguma coisa ruim, que Cristo nos transforme. Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé toda é vã. Tudo isso é vão. Mas aí Paulo argumenta, Cristo de fato ressuscitou. Cristo de fato ressuscitou. E é por isso, irmãos, que nós podemos crer que Cristo ressuscitou, ele venceu o pecado, e Cristo ele pode também nos trazer a vitória sobre o pecado. Cristo ele pode nos libertar do pecado, porque Cristo venceu.
né? Nós temos esperança na salvação justamente porque Cristo ressuscitou. E a gente crê que um dia, quando Jesus voltar, os mortos que morreram em Cristo Jesus, eles também vão ressuscitar para a eternidade. Então perceba que negar a ressurreição de Jesus é negar todos os benefícios que o Evangelho nos traz. Agora, quando nós cremos na ressurreição de Jesus, todos os benefícios do Evangelho também fazem parte da nossa vida. E aí Paulo, ele vai trazer outros argumentos aqui, né? Paulo, ele vai mostrar, né, que de outras formas que a ressurreição faria sentido. E um ponto que Paulo entra aqui é a questão do corpo glorioso, né, de que nós vamos ter um corpo glorificado, né? E o que é que isso significa, irmãos? Basicamente, o que a Bíblia está nos trazendo, e se você não estudou ou quando você for estudar a lição, né, você vai perceber que a lição ela fala muito bem isso, que quando Paulo está contrastando, né, o nosso corpo físico como nós temos com o corpo que nós teremos na eternidade, Paulo está dizendo basicamente o seguinte, que o pecado ele afetou a nossa natureza. Nós temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela nos traz vários prejuízos. Ela nos traz uma tendência para o mal. É por conta dessa nossa natureza pecaminosa que a gente envelhece, que um dia a gente vai morrer, isso tudo são efeitos que o pecado ele traz. E Paulo está argumentando que todas essas coisas, elas são passageiras para aqueles que creem em Cristo. Porque quando Cristo ele voltar, o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade. O nosso corpo será transformado, o nosso corpo ficará diferenciado, né? Nós teremos realmente, de fato, um corpo glorificado, onde nós não teremos mais a natureza pecaminosa, onde nós não sofreremos mais as influências do pecado, onde de fato nós teremos uma nova vida com Cristo, ao lado dele, na eternidade. Então percebam, meus irmãos, que a mensagem da ressurreição de Cristo é a mensagem de salvação, é a mensagem de esperança de que existe algo melhor para nós do que somente, meramente, esse mundo. E aqui tem um ponto interessante, né, que a lição nos traz, quando é falado por exemplo, de que nós teremos um corpo, né, de que nós teremos um corpo espiritual. E quando fala do corpo espiritual, por exemplo, aqui tem um verso, né, que diz assim, ó, vou ler a partir do verso 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. E aí aqui a lição ela vai explicar que o corpo espiritual, ele não é na visão grega, né, de uma coisa, digamos assim, uma coisa mística, uma coisa espiritualizada, assim, uma coisa, sabe, quando às vezes a gente fala em coisas espirituais, a gente pensa o seguinte, em uma coisa realmente mística, sabe, assim, uma coisa sem matéria, uma coisa diferenciada e tudo mais. O que Paulo está querendo falar aqui de corpo espiritual é no sentido desse corpo glorificado. Paulo está fazendo um contraste. O corpo natural é esse corpo realmente caído, esse corpo que se degenera por conta do pecado, esse corpo que tem tendências para o mal. E quando Paulo ele fala desse corpo espiritual, Paulo ele está justamente falando desse corpo glorificado. E a gente entende isso lendo o capítulo. Eu convido a você, quando você terminar, né, de ver esse vídeo, ou quando você for estudar a lição da Escola Sabatina, com o seu material, que você estude esse capítulo, esse trecho, com muita atenção. Porque você vai ver ali que Paulo ele faz diversos contrastes, né? Paulo ele diz o seguinte, que o nosso corpo, ele é como se fosse uma semente sendo plantada para a gente nascer, né, como uma espiritualidade. Corpo aqui seria a palavra grega soma, que traz um sentido de continuidade. Nós vamos ter o nosso corpo, só que glorificado. É uma continuidade. Paulo ele faz uma comparação, por exemplo, Paulo ele fala que os animais, né, eles têm o seu corpo, a sua natureza adaptada a esse mundo. O nosso corpo glorificado vai ser uma adaptação que nós vamos ter, né? Vai ser glorificado porque nós vamos estar numa eternidade de glória. Então, nosso corpo precisa ser transformado, precisa ser glorificado. Paulo ele traz esses contrastes, Paulo ele traz diversas comparações. Isso vai ficar claro para você quando você estudar o capítulo de 1 Coríntios, no capítulo
15, né? Eu não vou ler aqui todo o capítulo, porque ia ficar um vídeo muito extenso, né? Ficar maçante. Poxa, você poderia estar lendo em casa, né? Então, meus queridos, eu encerro o vídeo por aqui, né? E eu trago aqui só um último apelo para você, né? Faça da palavra de Deus a sua base. Faça da palavra de Deus a sua base. Faça da palavra de Deus aquilo que te molda, né? E aceite Cristo como seu Salvador. Se você já aceitou Cristo como Salvador, viva conforme alguém que tem a esperança nesse Cristo ressuscitado. Viva conforme alguém que crê que existe uma eternidade e que Cristo vai um dia vir para essa terra te buscar. Faça com que a sua vida, com que a sua noção de Cristo ressuscitado transforme a sua vida. Não você aguardando aquele corpo glorificado somente, mas para que a sua vida seja transformada desde já, transformando a sua forma de ver o mundo, transformando a sua forma de viver aqui nessa terra, transformando os seus ideais, os seus propósitos, para que você de fato viva uma vida transformada, guiada pelo Espírito de Deus. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. E aqui vai ter uma playlist para você continuar estudando mais a palavra de Deus a partir desse canal. Espero que você cresça na graça, cresça na fé. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Valeu!